O Jardim do Éden é descrito em Gênesis como o paraíso original, criado por Deus para o homem e a mulher. Após a queda de Adão e Eva, a entrada foi fechada e guardada por anjos celestiais. Mas, quem são esses anjos? Qual é o papel deles? E o que esse episódio simboliza para nós hoje? Fique até o final para você entender mais sobre os querubins que guardam a entrada do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é descrito na Bíblia como o lugar perfeito criado por Deus para abrigar o homem e a mulher. Era um lugar de plenitude, onde a vida fluía em abundância e onde não havia dor, sofrimento ou morte. Ali, Adão e Eva tinham acesso à árvore da vida, que simbolizava a imortalidade e a comunhão plena com o Criador. No entanto, a história muda drasticamente após a desobediência. Quando o homem comeu do fruto proibido, perdeu a inocência, foi contaminado pelo pecado, por consequência, afastado da presença direta de Deus. A expulsão do Éden marca um dos pontos mais decisivos do fato bíblico, o rompimento da comunhão perfeita entre humanidade e Criador. Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24 registram que, após lançar o homem para fora do jardim, Deus colocou querubins ao oriente do Éden, junto deles, uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Esse detalhe é riquíssimo. Primeiro, porque deixa claro que o Éden não foi destruído, mas sim fechado e protegido. Segundo, porque introduz figuras celestiais poderosas, os querubins, com uma função muito específica: impedir que a humanidade, agora em estado de pecado, tivesse acesso à vida eterna. Mas quem são os querubins? Diferente da imagem popular, criada pela arte renascentista e pela cultura ocidental, os querubins não são pequenos anjinhos infantis e delicados. Na Bíblia, eles aparecem como seres celestiais majestosos, ligados diretamente à glória e à santidade de Deus. O próprio termo querubim, no hebraico queruvim, remete à ideia de seres que guardam e protegem a santidade. Em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, eles são descritos de forma impressionante. Possuíam 4 faces, sendo a de homem, leão, boi e águia, tinham asas que se moviam com sons poderosos, seus corpos estavam cheios de olhos que simbolizam vigilância e conhecimento, e eram cercados por fogo e relâmpagos. Nada nessa descrição se parece com a imagem frágil que normalmente associamos a anjos. Os querubins são, portanto, guerreiros celestiais, representantes da majestade de Deus e guardiões daquilo que é sagrado. A presença deles no Éden reforça a ideia de que não se tratava apenas de proteger um lugar físico, mas de defender uma realidade espiritual. A entrada do Éden não foi fechada por acaso. A Bíblia deixa claro: se o homem, em estado de rebeldia e pecado, tivesse acesso à árvore da vida, viveria eternamente em queda, eternamente afastado de Deus, eternamente corrompido. Por isso, a guarda angelical é um ato de justiça, mas também de misericórdia. É como se Deus dissesse: vocês não podem voltar por conta própria. O caminho está fechado até que eu mesmo providencie a redenção. Outro detalhe fascinante do texto é a espada flamejante. Ela não é descrita como segurada pelos anjos, mas como algo independente, que se movia em todas as direções. A espada de fogo representa a santidade de Deus em ação, a justiça que impede o acesso do pecado à eternidade. É um símbolo da impossibilidade do homem transpor, por esforço humano, a barreira entre a queda e a vida eterna. O homem não pode atravessar a espada flamejante por conta própria. É como um lembrete permanente de que somente Deus poderia abrir novamente esse caminho. A ideia dos querubins como guardiões aparece também em outros momentos da Bíblia. No tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, 2 querubins eram esculpidos sobre a Arca da Aliança, cobrindo o propiciatório com suas asas. A arca representava o trono de Deus na terra, o lugar mais sagrado, inacessível ao homem comum. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, e sempre com sangue de sacrifício para expiação. Isso reforça o mesmo conceito: a presença de Deus é santa e só pode ser acessada por meio da expiação e do perdão. O que aconteceu no Éden tem reflexos diretos no Novo Testamento. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo, que separava o Santo dos Santos, é rasgado de cima a baixo. Esse véu era bordado com imagens de querubins, lembrando constantemente a separação entre o homem e Deus. O rasgar do véu simboliza exatamente isso. Em Cristo, o caminho que estava fechado no Éden foi reaberto. Ele é aquele que passa pela espada flamejante, aquele que vence o pecado e a morte, aquele que nos dá novamente acesso à árvore da vida. Por isso ele declara em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
As tradições judaicas, ao longo dos séculos, desenvolveram ainda mais esse tema. O Midrash, por exemplo, ensina que o Éden não foi destruído, mas permanece oculto, guardado pelos anjos até o fim dos tempos. Há também interpretações místicas que sugerem que o Éden existe em uma dimensão espiritual invisível, acessível apenas aos que Deus permite. O cristianismo, por sua vez, interpreta a guarda do Éden como um símbolo do pecado original e da necessidade de redenção em Cristo. Já livros apócrifos, como o de Enoque e o de Jubileus, falam de anjos que guardam não apenas o Éden, mas também fronteiras espirituais, montanhas sagradas e até os segredos do universo. Em todas essas tradições, o papel dos anjos é o mesmo: proteger o que é santo e limitar o acesso do homem caído àquilo que não pode ser profanado. O Apocalipse traz um desfecho maravilhoso para essa história. No capítulo 22, João tem a visão da Nova Jerusalém e descreve a árvore da vida novamente presente, agora acessível a todos os redimidos. Ele diz: no meio da rua da cidade, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O que estava fechado em Gênesis é reaberto em Apocalipse. O que foi perdido pela desobediência de Adão é restaurado pela obediência de Cristo. O que os querubins guardavam com espada flamejante, agora é entregue de graça aos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Em resumo, os anjos que guardam o jardim do Éden não são apenas figuras distantes de uma narrativa antiga. Eles são símbolos vivos da santidade de Deus, da condição caída do homem e da promessa de redenção. Representam a impossibilidade de voltarmos ao paraíso por nossos próprios méritos, mas também apontam para a esperança de que, em Cristo, o acesso está aberto novamente. O Éden não é apenas um lugar perdido no tempo, mas uma realidade espiritual que será restaurada plenamente no fim dos tempos, quando Deus fizer novas todas as coisas. Assim, quando pensamos nos querubins e na espada flamejante, não devemos vê-los apenas como guardiões de um jardim antigo, mas como lembretes eternos de que a santidade de Deus não pode ser profanada, e de que somente pela graça podemos entrar novamente em sua presença. Eles nos lembram que existe um mistério sendo guardado desde a fundação do mundo, um mistério que será revelado completamente no momento em que ouvirmos a voz do Criador dizendo: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O livro de Enoque é um dos textos mais misteriosos e fascinantes da literatura apocalíptica judaica. Embora não faça parte do cânon bíblico tradicional, ele foi muito lido no período do Segundo Templo e até citado por Judas no Novo Testamento. Entre suas visões e revelações, Enoque descreve realidades celestiais, anjos e lugares espirituais que ampliam nossa compreensão do Éden e da criação. Na tradição bíblica de Gênesis, o Éden é apresentado como o jardim perfeito que Deus plantou no Oriente, onde colocou o homem para cultivá-lo e guardar sua criação. Mas no livro de Enoque, esse jardim ganha uma dimensão muito maior. Ele é visto como uma realidade celestial, um lugar sagrado preparado antes mesmo da queda do homem, um espaço ligado diretamente ao trono de Deus. Em Enoque capítulo 25, o patriarca descreve uma visão de um monte sagrado, no meio do qual havia uma árvore maravilhosa. Seu perfume era indescritível, e seus frutos tinham o poder de dar vida eterna. Essa árvore é identificada como a árvore da vida, a mesma mencionada em Gênesis. Ao redor dela, Enoque vê anjos santos que guardam e vigiam o lugar, mostrando que o Éden não era apenas um espaço físico na terra, mas também uma realidade protegida nos céus. A criação do Éden, segundo Enoque, não foi simplesmente o plantio de um jardim, mas a preparação de um local sagrado de encontro entre o Criador e a humanidade. Ele descreve rios que fluem do Éden, trazendo vida, e fala da beleza que ultrapassa qualquer paisagem terrestre. O jardim é apresentado como o centro da criação, o ponto de ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Outro ponto interessante é que, em Enoque, o Éden é colocado em contraste com lugares de juízo e punição. Enquanto algumas regiões descritas no livro são habitadas por anjos caídos ou reservadas para os ímpios, o Éden é o oposto, o local da pureza, da vida e da eternidade. Essa dualidade reforça que o jardim não era apenas um espaço de beleza, mas também um símbolo da recompensa divina. Na visão de Enoque, o Éden é tão glorioso que nem mesmo palavras humanas poderiam descrevê-lo por completo. Ele vê árvores que dão frutos sem cessar, águas cristalinas que correm de suas raízes e uma luz constante que não depende do sol ou da lua. Essa descrição aproxima o Éden do paraíso futuro mencionado em Apocalipse, quando João também fala da árvore da vida e do rio que sai do trono de Deus. A criação do jardim, portanto,
vai além da ideia de um simples lugar terrestre. Para Enoque, ele representa a morada original da humanidade, preparada desde a fundação do mundo, mas também um reflexo da realidade eterna reservada para os justos. É como se o Éden fosse um vislumbre antecipado do reino de Deus. Quando comparamos Gênesis e Enoque, vemos duas perspectivas complementares. Em Gênesis, o Éden é um jardim plantado na terra, com rios, árvores e beleza natural. Em Enoque, esse jardim se conecta diretamente ao céu, como uma dimensão espiritual da criação. A mensagem é clara: o Éden não era apenas um lugar para viver, mas o símbolo do destino eterno que Deus deseja para aqueles que permanecem em sua presença. Assim, o livro de Enoque amplia nossa visão sobre a criação do Éden, mostrando que ele não é apenas uma lembrança de um paraíso perdido, mas também uma promessa de um paraíso futuro. Para Enoque, o Éden é o início e o fim da história. Foi o lar original da humanidade, mas também será a recompensa final para os que confiam em Deus. Se você chegou até aqui, comenta "Eu acesso o Jardim do Éden". Se inscreva nesse canal se esse vídeo fez sentido para você.